E vem conferir a análise do 6º episódio de The Last of Us. E chegou na HBO Max o 6º episódio de The Last of Us. E The Last of Us vai se provando a cada episódio, a cada semana, a melhor adaptação de um game já feito. Um game que ele já foi criado para realmente ter a sua versão nas partes fora do game, para ter livros, para ter histórias em quadrinhos. Ela funciona em várias mídias, no cinema e também na TV. E esse episódio prova mais uma vez disso, e mostra como você não precisa fazer referências apenas numa série, como você não tem que simplesmente jogar coisa em tela que vai fazer com que os fãs fiquem felizes de ter coisa ali. Você tem que realmente ter uma pessoa que saiba adaptar. E é o que eu falo desde o primeiro episódio. Quem entende melhor da obra do que o próprio criador dela? Então sempre que eu tô vendo um episódio e eu leio lá na parte da produção Neil Druckmann, que é o criador de todo esse universo, eu fico muito feliz. Porque eu sei que esse cara, apesar de muita gente criticar ele na época de lançar o The Last of Us 2, eu acho que são críticas injustas, críticas erradas, porque eu acho The Last of Us 2 uma obra-prima. Eu acho que ele foi um cara que ele consegue, através da sua série de TV, trazer consertar algumas coisas que ele errou no passado, ou que ele quis mudar, ou fazer diferente. Sem contar que ele consegue adaptar de uma forma onde não fique simplesmente uma referência em tela, onde realmente funcionam as coisas muito bem. E aqui é a prova disso mais uma vez, porque o episódio já começa pulando 3 semanas de um momento pro outro. Dessa forma, essa passada de tempo é muito importante pro desenvolvimento dos dois personagens principais da série, Ellie e Joel, porque a gente conhece muito bem eles através dos episódios, e a gente sabe que o que importa da série como principal camada dela é o relacionamento da Ellie e do Joel. Não importa as pessoas que estão em volta, que estão na sua jornada e que vão fazer eles chegar até o caminho, é muito importante para eles aprender, principalmente para Ellie aprender, porque o Joel já é experiente, ele já viveu tudo que ele tinha que viver na sua vida. Dessa forma, a gente sabe que ele é um cara que não vai aprender muita coisa nova nesse universo, mas para Ellie é tudo novo. Então, essa jornada toda é para conhecer mais dos dois personagens, criar a química de pai e filha com elas, e através disso ir mostrando para Ellie como funciona esse mundo que ela conhece bem pouco, e você vê que ela é uma criança que fica impressionada muito facilmente. Com isso, o começo do episódio mostra eles numa cabana, chegando no lugar onde o Tommy está. Eles vão conhecer o Tommy a partir daí. A série vai mostrar um pouco mais do Tommy a partir daí, como é que foi ele, depois de todo esse período que a gente não vê ele desde o primeiro episódio. Esse começo é muito interessante para poder criar o clima que aquele lugar precisa. O clima de medo, o clima de perigo, e ele vai mostrar como funciona aquela base, para poder criar essa parte de você ser crível. Quando eles começarem a descrever lá na metade do episódio, por que não aparecem tantos infectados lá? Por que não tem tantas pessoas que tentam invadir aquele lugar, realmente passar a ideia da proteção. Isso funciona muito bem com um casal que é experiente, inclusive colocar o marido do casal, que é um cara mais velho, mostrar que ele é um caçador, que ele é um cara vivido e que ele sente medo de ir para aquela área onde está o Tommy, é muito interessante, muito importante, porque cria realmente esse senso de, olha, não tem como ir lá, porque se a gente for para lá, lá vai ter infectados, lá vai ter morte, quem vai lá morre. Então esse começo é muito interessante para realmente construir esse mistério de o que é que tem depois do rio, o que tem ali. E a partir disso a gente continua vendo mais da Ellie e do Joel, vendo que ele já tem uma sintonia muito maior, uma química muito maior, e que realmente a ligação deles está muito mais forte. Chegando nessa parte, a gente, depois do rio, depois desse começo, a gente encontra o Tommy, a gente vai conhecer um pouco mais do lugar onde ele está morando até agora, desde que ele e o Joel se separaram depois do começo que teve toda a infecção, porque a gente não vê esse momento, mas todo mundo sabe, todo mundo menciona, a tese, quem está em volta deles, sempre mencionou que o Tommy e o Joel sempre tiveram uma equipe junto, os três tiveram sempre uma equipe junto que sobrevivia e tinha tudo, e fazia de tudo que era possível para poder sobreviver, matando pessoas, matando infectados, matando quem estava na frente. O que importava para eles era sobreviver, tanto que é a parte mais brutal, e por isso que o Joel, inclusive, tem muito respeito das pessoas e muito medo de outras, pelo esse momento da vida que ele viveu, onde ele matava sem se preocupar se era infectado ou humano. Só queria, antes de entrar nessa parte de falar sobre o lugar onde o Tommy está, meio que essa civilização, essa comunidade, eu queria falar um pouco só sobre o cenário. Muito bonita a escolha da neve, ela dá um contraste a mais a tudo que eles estão vivendo, é muito interessante a fotografia desse episódio, a parte de como é mais difícil para eles encontrarem comida, isso também se destaca muito nos personagens, inclusive isso também destaca nas roupas dele, que é um outro show à parte. Eu sempre falei em todo episódio, tecnicamente The Last of Us não decepciona em momento nenhum, não só porque ele lembra muito o game, mas também porque como série ele funciona muito bem. O valor de produção aqui é o que eu chamo de valor de produção de HBO. Quando tem uma série de alto nível, você fala, essa série é da HBO.
E The Last of Us não falha nisso. Quando a gente vê fora do cenário, a gente vê isso. E quando a gente entra dentro da comunidade, a gente vê isso mais uma vez. A gente vê isso mais uma vez porque realmente é muito legal de ver, porque é uma referência direta ao segundo game. Porque quando você entra na comunidade pela primeira vez, essa parte onde o Tommy tá no primeiro jogo, ela não é igual está aqui. E resolveram fazer uma adaptação. Resolveram trazer essa comunidade do 2 como se fosse pro jogo 1. Isso é muito legal, porque para quem jogou o segundo game, consegue ver várias referências ali, desde placas, a passando a como tá alguns estabelecimentos, e até na parte onde a Tina aparece de relance, quer dizer, dá para imaginar que é a Tina que tá ali. Tudo funciona muito bem, e é muito legal ver como o Joe e a Ellie, por ter vivido esse tempo todo sozinho, meio que tentando fugir de tudo, não confiando em ninguém, eles não conseguem confiar em ninguém que tá ali, mesmo mostrando que é uma comunidade completamente harmoniosa e que tem o senso de humanidade. Porque você vê que eles ficaram tanto tempo da humanidade, tanto tempo fora da sociedade, e quando eles entram numa comunidade que é a volta à sociedade que eles tinham antigamente, eles até parecem peixes fora d'água, e isso é super interessante. E inclusive, toda a cena que envolve o diálogo de Tommy com o Joel é fantástico. Desde o primeiro abraço dos dois na reencontro, que você sente aquele abraço de dois irmãos que não se viam há muito tempo, até os diálogos que eles têm. Tudo, eu gosto muito da relação deles, e eu fico até no game pensava isso. Eu queria mais o Tommy, porque eu queria ver mais do Joe e do Tommy junto. Eu sei que isso tiraria um pouco do peso de Joe e Ellie, mas eu sempre quis ver muito isso e a série mostrou isso mais uma vez, com cenas muito boas, muito bem feitas, que faz você se emocionar quando o Joe dá seu discurso, que você sente a camaradagem e a união que aqueles dois irmãos têm e tudo que o Joe teve que passar pra chegar até ali. Então a comunidade visualmente é muito legal, principalmente pra quem gosta do segundo jogo, que pega várias referências ali. É muito legal ver também como pode existir uma civilização no meio toda aquela catástrofe de apocalipse, que também é muito legal. O cenário, de novo, elogiar a fotografia, os cenários, podiam até explorar um pouquinho mais o cenário, mas assim, é muito legal. E também é muito legal ver algumas conversas que ele tem. Esse episódio é muito bom pra quem realmente gosta do segundo jogo, como por exemplo, essa conversa do Joel com a Ellie sobre o que ele queria no futuro. É uma coisa que se relaciona muito aos games, principalmente no futuro, né, em questão de ovelha, questão de fazenda. Então eu gosto muito desse episódio. Eu adorei porque ele é aquele episódio que mais uma vez ele prova que uma série de apocalipse, uma série sobre zumbis, sobre infectados, ele não precisa ser sobre os infectados. E é como todo o jogo, HQ, filme faz quando envolve isso. Os infectados, eles sempre são um grande problema quando a jornada começa. Mas quando você vai seguindo a sua jornada, você vê que os problemas não são mais infectados. Quase não tem mais infectados. Em The Last of Us acontece isso. Faz quantos episódios que os infectados realmente não são um problema? Teve, obviamente, o Baiacu que apareceu no último episódio, mas mesmo assim, no episódio do Henry, teve isso. Mas você pode ver que o problema da cidade não era os infectados, o problema era os humanos. Você pode ver que a parte dos humanos contra os humanos é um problema. E aqui você vê que é uma sociedade onde eles têm mais medo dos humanos que podem chegar para saquear eles do que realmente dos infectados que tem naquela área. Então, é um episódio que ele ajuda muito mais a explorar o mundo, expandir o mundo, mostrar que tem um ponto de esperança em tudo aquilo, e sem contar que ele consegue explorar em pequenos detalhes várias coisas pro futuro, coisas pra relação, e até mostrar como funciona um pouco mais da infecção da Ellie, e como nem todo mundo consegue identificar aquilo. Como, por exemplo, uma máquina que identifica se a pessoa está infectada ou não. Deu que ela estava infectada no segundo episódio, e no primeiro episódio, na verdade, e ao mesmo tempo, quando você para pra ver, um cachorro que era pra identificar, não consegue identificar. Então tudo isso é muito interessante. É um episódio que ele é fantástico em tudo. Em questão de diálogo, em questão de relação de personagem, em questão de expansão de mundo, em questão de, tecnicamente ele é fantástico, direção, fotografia, trilha sonora, tudo funciona muito bem. E ainda por cima, a gente consegue conhecer muito mais e se sentir muito mais na relação de Ellie e Joe. A única coisa que eu acho que poderiam ter explorado um pouquinho mais seria na parte da universidade. Eu sei que essa foi eu até achei uma adaptação boa, mas podia ser mais. Que é o ponto de o Joe, ele tem aquela ferida que ele tem, que vai ser super importante, né, a partir daqui, até para dar mais espaço para Ellie ter um protagonismo na série. Mas mesmo assim, eu lembro que esse arco era um arco bem mais interessante no game, que também teve que ter uma adaptação, porque você fica muito mais fazendo side quests ali, tendo que ligar gerador, resolver algumas coisas, do que realmente tendo diálogos e desenvolvimento. Mas é algo que eu queria ter visto um pouco mais, passou um pouco rápido. Mas não é algo ruim, é algo que eu acho que eles adaptaram bem, mas eu senti falta de um pouquinho a mais. Eu acho que aquele era um momento que podia perder um pouquinho mais de tempo, até pra ter um pouco mais de Ellie e Joe ali juntos, e até ela tendo aquele deslumbre dessa sociedade que ela nunca viu. Mas de modo geral, mais um episódio excelente, fantástico, de uma das melhores adaptações
adaptações de game que eu já vi até agora. Eu espero não me decepcionar com esse final de temporada que tá chegando aí. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou do sexto episódio de The Last of Us? Que nota você daria pra ele? O que você espera desses 4 episódios que faltam pra acabar a temporada? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.